pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui para mais um encontro sobre o estudo do Evangelho. A mim coube o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse capítulo ele vai falar sobre diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Bom, e esse capítulo ele começa referenciando um trecho do Evangelho de João, mais especificamente o capítulo 14, e vai do versículo 1 ao versículo 3, dizendo o seguinte: que vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito: pois vou para preparar-vos um lugar, e depois que me for e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei, e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, vós aí também estejais. Bom, o que eu entendi, sobre essa parte? Primeiro, que é extremamente consolador. Que bom saber, que bom se conscientizar ainda mais que independente do nível de evolução do espírito, todos terão um cantinho na casa do Pai. Claro que dependendo 100% das nossas condutas, do nosso padrão vibratório, do nosso esforço para melhorar, para evoluir, mas sim, sempre haverá um cantinho especial na casa do Pai. E esse trecho também me faz refletir sobre outras situações. Só contextualizando, essa parte de João, ela aconteceu na Páscoa. Num dos últimos encontros de Jesus com os apóstolos, onde já acontecia toda aquela articulação em relação aos próximos acontecimentos, tanto que Judas já não estava nesse momento em que Jesus fala com os apóstolos. Judas já teria se retirado, aquele momento um pouquinho antes desse trecho, desse capítulo 14, aquele momento em que Jesus diz que existe um traidor entre eles. E acontece aquele alvoroço, e então todos se questionam quem será aquele traidor. E aí, aquele momento em que Jesus diz, que oferta o pão e diz que o traidor irá comer aquele pão, e Judas se retira daquele local em que eles estão. Eles estão fisicamente num estábulo. Naquela época era comum que as famílias abrissem as casas e deixassem uma parte da casa, o estábulo, as áreas abertas, as áreas livres, para receber aquelas pessoas que vinham de fora, para que aquelas pessoas pudessem fazer a sua comemoração da Páscoa. Fazer a comemoração que naquela época, se chamava, era uma comemoração judaica, em que era habitual matar o cordeiro e colocar o sangue na porta para que o anjo da morte não passasse pela casa, e aí aquele cordeiro era assado e era servido para todas as pessoas da família. Então era uma festa, era uma reunião de todos. Então, algumas casas, era habitual que algumas casas abrissem as portas para receber os de fora, para que eles também fizessem essa comemoração. E naquele momento estavam lá todos reunidos, com exceção a Judas, e Jesus fala isso aos apóstolos. Então, primeiro ele fala sobre fé, Então, crede em Deus, crede em mim. Por que isso? Porque Jesus veio também trazer uma visão diferente de Deus para os apóstolos. Não aquele Deus de punição,
mas sim um Deus do amor, um Deus que nós conhecemos, um Deus que nos dá oportunidades de crescimento, que nos ampara, um Deus que era diferente do que eles tinham naquela época, né? Então Jesus veio também ensinar sobre Deus, Jesus também veio mostrar quem era o Pai, quem era o nosso Pai. Então naquele momento ele fala: crede em Deus assim como vocês sempre creram, mas crede em mim também, crede em todos os ensinamentos que eu lhe trouxe, crede em mim como o mensageiro de Deus, como alguém que veio para lhe trazer a palavra, para lhe ensinar normas de conduta, para lhe ensinar o caminho do bem, o caminho da caridade, o caminho do amor. Então crede em mim, crede nesta imagem de Deus Pai, amor, bondade, caridade que eu lhe trouxe. E aquieta seu coração. Aquieta seu coração, não perturbe seu coração diante de todos os acontecimentos que estão por vir. Não mude o seu padrão vibratório, não se deixe abalar por tudo que está por vir. Não esqueça tudo aquilo que eu lhe ensinei durante todos aqueles momentos que estivemos juntos. Porque Jesus não veio para falar de circunstâncias, ensinar circunstâncias. Jesus veio para trazer uma norma de conduta para a vida, veio nos ensinar conhecimentos, lições para a existência toda, até pós-desencarne, enfim, para a eternidade, lições para a eternidade. Então, ele não precisaria explicar sobre aquela circunstância específica, ele não precisaria explicar sobre aquilo que estava acontecendo naquele momento, porque ele já vinha ensinando a eles normas para a eternidade, né? Não normas, mas ensinamentos para a eternidade. Então, crede em tudo aquilo que eu lhes ensinei até este momento. Não perturbe o seu coração, não se deixe abater pelos próximos acontecimentos, porque sim, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Existem muitos mundos em que vocês podem habitar de acordo com os padrões vibratórios de vocês. Não existe apenas um único local onde vocês vão viver, onde vocês onde é o conhecimento de vocês, né? Eu acho que Jesus, nesse momento, ele veio mostrar que existem coisas muito maiores do que a gente ousa acreditar, né? A Terra, ela é só um pedacinho, ela é só um pequeno vilarejo perto de um grande império. Então não adianta a gente acreditar, é aqui. Então eu vou sair daqui e eu vou... Enfim, né? Não existe aquela noção de que só existe a Terra para habitar e se eu sair da Terra eu vou simplesmente acabar a minha vida, ou eu simplesmente vou evoluir para uma coisa melhor, que seria o que muitas pessoas acreditavam, né, entre o céu e o inferno. Não, existem inúmeras moradas na casa do Pai, existem inúmeros mundos em que um espírito pode habitar de acordo com o seu padrão, de acordo com o seu conhecimento, da sua evolução. E aí o Evangelho, Kardec, então, ele traz, né, voltando aqui para o Evangelho, ele traz, então, quais são esses mundos, né? Então, existem... os diversos mundos, eles estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao seu grau de adiantamento ou de inferioridade. Grau de adiantamento e de inferioridade dos seus habitantes, né? O que determina se o mundo é mais inferior ou superior, mais adiantado ou não, são os habitantes dele. Por exemplo, existem mundos mais inferiores à Terra, no mesmo grau, e
muito superiores. Os que são inferiores à Terra, por exemplo, os mundos chamados, né, de primitivos, então a gente, de um modo geral, divide os mundos em primitivos, que são destinados às primeiras encarnações, onde não existe conduta moral, onde é praticamente uma lei de subsistência, uma lei de guerra, do mais forte. Realmente mundos de acordo com o contexto de primitivismo que nós conhecemos. Mundos de provas e expiações, ou seja, no mesmo grau da Terra. E o que são esses mundos de provas e expiações, né, onde nós estamos agora? O que são essas provas e expiações? Então eu achei um trechozinho aqui num conteúdo que eu pesquisei, que eu achei bem simples de se fazer entender para que seja esclarecido. Provas são situações do cotidiano, pelas quais são testadas nossas qualidades morais e desenvolvemos nossa inteligência, objetivando que o indivíduo vença suas más tendências, ou seja, as provas que nos aparecem na vida são para isso, para que a gente vença as nossas más tendências, os nossos maus hábitos, os nossos maus sentimentos, aquelas coisas nebulosas, aquelas coisas negras, escuras, que ainda estão dentro da gente, que não são amor, que não são luz, que são tendências ruins que nós temos dentro de nós. Coisas ainda que a gente traz lá dos mundos primitivos, que a gente ainda não conseguiu resolver bem, a gente já melhorou, então isso nos possibilita viver em um mundo de provas e expiações, mas nós estamos tendo a chance de melhorar essas coisas. Já as expiações são as situações de vida por meio das quais é ofertada a oportunidade de reparação de erros cometidos no passado e ao mesmo tempo de nos desenvolvermos com a dor bem suportada que a expiação nos traz. Então a expiação, ela é uma oportunidade de superar, de evoluir. É uma nova oportunidade que nos é dada para reparar um erro. Então, ela realmente é uma nova chance. Que bom, né? Que bom que a gente ainda tem uma nova chance. É tão perfeito, né? A gente imaginar que a gente tem lá o comecinho, e aí onde tudo é muito primitivo, tudo é muito primata, e aí a gente vai conseguindo evoluir, vai conseguindo aprender, vai para um mundo onde nos é dado a chance de reparar os nossos erros passados, vai nos dando chance de superar essas nossas más tendências, que é onde nós estamos agora, né, nesse mundo, para que a gente chegue nos regeneradores, que seria a terceira classificação desses mundos. Nesses regeneradores, quando a gente chegar nesses regeneradores, a gente só vai ter as provas, né? A gente ainda vai precisar ali ter alguns testezinhos, como se fosse uma escola, né? Comparando com uma escola, a gente ainda tá lá, precisa testar um conhecimentozinho ou outro para ter certeza que a gente aprendeu, mas a gente já não tem mais as expiações, nós já nos livramos dessas expiações. Para que depois, né, quando a gente realmente estiver livre de tudo isso, a gente possa habitar os mundos felizes. Os mundos felizes, o bem prevalece ao mal. Lá atrás, quando eu falei dos primitivos, lá o mal supera o bem. E nos mundos de provas e expiações também. O mal prevalece. Nos felizes, nós já temos um equilíbrio.
Aliás, nós já temos não mais um equilíbrio, nós já temos uma superioridade do bem em relação ao mal. O bem prevalece. Nos mundos felizes, a consciência do mundo espiritual, ela é muito normal. Tão normal quanto a parte de conhecimentos científicos, conhecimentos tecnológicos, é como se tudo estivesse alinhado. Como se fosse nesses mundos felizes, me parece que é natural o conhecimento espírita, essa interligação com o mundo espiritual. Então existe avanços tecnológicos, existe avanços científicos, né? Tudo funciona perfeitamente bem e existe essa interligação com o mundo espiritual. Para que depois exista, né, os mundos celestiais. Esses mundos celestiais são onde habitam os grandes governadores do universo, né? Onde tudo isso que aconteceu nos 4 mundos anteriores já foi superado, já foi esquecido. São seres de muita luz, de uma alta elevação espiritual. Bom, então, resumidamente, temos esses 5 mundos. E só voltando um pouquinho, falando ainda sobre os mundos regeneradores, eu me lembrei de uma pequena passagem que está aqui no Evangelho, é o item 18. É uma passagem de Santo Agostinho, o que torna muito mais interessante, né? Porque Santo Agostinho foi um homem que aprendeu essa lição na prática. Foi alguém que era um ser normal, assim como todos nós, né? Com erros, com acertos. Teve muito negacionismo, né? Mas foi estudar, foi entender, para que depois ele realmente entendesse que a evolução espiritual é o caminho, que o conhecimento, que a reforma íntima, que fazer uma avaliação dos seus atos todas as noites e entender aquilo que é bom ou aquilo que você foi bom e aquilo que você não foi tão bom, para que você no dia seguinte possa melhorar, era o caminho. Então ele diz o seguinte, o item 18 diz o seguinte: mas nesses mundos, o homem ainda é falível, nos regeneradores. E o espírito do mal não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar. E se ele não está firme no caminho do bem, pode tornar a cair nos mundos de expiação, nos quais os esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóboda azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos quais levam a Deus, e rogai-lhes que o mundo regenerador vos abra o seio após a expiação da terra. Olha só que legal, né? Olha só o que ele diz. O que ele nos ensina, que não é porque nós conseguimos chegar nos mundos regeneradores que nós vamos ficar lá. Não. Porque é um constante trabalho. Desde quando estamos lá nos primitivos até os felizes, é um constante trabalho, grãozinho por grãozinho. Por quê? Porque nós somos seres que nós oscilamos muito, né? Nós vamos do bem ao mal muito rapidamente. Nós ainda temos dentro de nós muitas coisas que precisam ser depuradas. E com isso nós oscilamos muito. Nós oscilamos muito por orgulho, por vaidade,
por ciúmes, por posse, por inúmeros sentimentos que nos fazem oscilar. Por companhias, porque muitas vezes, como foi dito em um dos ensinamentos do Dr. Inácio, às vezes nós queremos ser aceitos, às vezes nós queremos a aceitação dos outros, e aí nós vamos nos adaptando ao meio. Então, nós somos de uma forma no trabalho, nós somos de uma outra forma com os amigos, nós mudamos até a nossa forma do nosso linguajar, e nós, com isso, ficamos muito suscetíveis, né? Nós não temos uma base sólida ainda. E com isso, ele diz aqui, o mal, não se esqueçam do mal. O mal que era muito forte nos primitivos, na expiação e na prova em que o mal prevalece, nos regeneradores isso começa a ficar um pouco mais equilibrado, mas o mal ainda existe. E aí ele diz o seguinte, o mal não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar, ou seja, não evoluir, não continuar o seu trabalho de reforma íntima é recuar. Eu acho que quando ele fala aqui do mal, eu acho que a gente tem que se atentar ao fato de que não é uma luta com o outro, né? Eu não estou quando nós estivermos e como nós estamos agora, né? Nesse momento, não é ao outro que eu tenho que vencer. Então, quando eu falo o mal está presente, então é alguém que vai me fazer mal, então eu tenho que lutar contra o outro. Não, é o mal presente ainda dentro de nós. Então, nós precisamos nos superar todos os dias. Nós precisamos vencer os nossos maus, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas inquietações, os nossos temores. Isso é que faz com que a gente oscile tanto. E ele diz, então, não avançar é recuar. E se ele não está firme no caminho do bem, ou seja, se a fé não é uma plantinha ainda forte, que foi muito bem cuidada, muito bem alimentada, se o nosso trabalho de reforma íntima ainda não está em bases sólidas, como dizia o mestre, construa a sua casa sobre uma rocha. Se a gente ainda não construiu a nossa casa interna sobre uma rocha, a gente pode vacilar. A gente pode, essa casa interna pode se derrubar. E pode tornar a cair nos mundos de expiação. Porque ninguém evolui, a gente simplesmente deixa de acompanhar a evolução do mundo em que nós estamos. Então, assim como aconteceu com Capela, por exemplo. Capela era um mundo muito evoluído, com grandes gênios, com grandes mestres, com grandes seres. E eles foram, e nós tivemos, acho que cerca de 25 milhões de seres que foram exilados, e formaram Atlântida, justamente porque eles não acompanharam o padrão de Capela. Capela estava evoluindo e eles não acompanharam o padrão de Capela. Então eles foram exilados e eles vieram para onde? Para cá. Para expiação e prova. E aí então, e por que eu falo isso? Porque eles não evoluíram, eles não regrediram a evolução deles. Eles simplesmente, as normas pessoais deles, os padrões vibratórios, as condutas, deixaram de acompanhar todos aqueles que estavam evoluindo. Então eles precisaram ser exilados, porque eles estavam atrapalhando o desenvolvimento de um grupo, de um povo. Então eles precisavam voltar, eles precisavam aprender de novo. Em algum momento aquela casa não tinha sido construída numa rocha, então eles precisavam aprender de novo. Então eles voltaram lá para expiação, para prova e expiação. Mas eles voltaram com conhecimento que eles já tinham. Então tudo aquilo que eles construíram até aquele momento ficou com eles.
Por isso que a gente não evolui, mas a gente deixa de acompanhar. Então é isso que ele fala aqui, que Santo Agostinho fala aqui. Se em algum momento você não avançar, é recuar, ou seja, não acompanhar aquela evolução é recuar. E esse recuar pode tornar a cair nos mundos de expiação. Eu achei isso fantástico, super interessante. Bom, é isso que eu gostaria de conversar com vocês, que eu gostaria de passar para vocês sobre o meu entendimento do capítulo. Foi um capítulo que eu acho que veio casar com tudo aquilo que as giras, né, que os conhecimentos estão sendo nos passados, vem casar com o conhecimento que está sendo nos passado nas giras, a respeito de cuidar da nossa casa interna, a respeito do nosso padrão mental, a respeito da necessidade de não sermos mais espíritos infantis, da necessidade de evoluirmos, né, de pararmos com os nossos melindres, com os nossos orgulhos, de que agora é o nosso momento, é a nossa chance, né, da gente se cuidar. Eu acho que todos que estudam esse capítulo e que entendem esses mundos, né, que entendem a definição desses mundos, buscam justamente que a gente consiga ir para os regeneradores, que é o nosso próximo passo aí, são os regeneradores. Então, e como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso justamente cuidando da nossa casa interna, cuidando do nosso padrão mental, cuidando das nossas provas e expiações, olhando melhor para as nossas provas, porque às vezes essas provas são tão parecidas, né? Pelo menos comigo, eu acho que às vezes elas se repetem tão iguais, tão como, nossa, eu já passei por isso outras vezes, já deveria ter aprendido. E Deus é tão bom que ainda consegue, e ainda me dá outras chances de aprender, ainda me dá outras provas, para que realmente eu consiga, de uma vez por todas, assimilar essa lição. Né? E como disse o texto que eu mencionei aqui para vocês, que eu vença essas minhas más tendências. Então, que a gente consiga vencer as nossas más tendências, que a gente consiga superar as nossas provas, que a gente chegue no momento em que a gente não tenha mais expiações. E eu não falo nem de expiações tantas do passado, né? Porque nos é dada a oportunidade todos os dias para superar as expiações do passado, né? De conviver com aqueles desafetos, de tentar superar coisas que nós trazemos, de tentar superar relações difíceis, mas também de não provocar novas, né? De não provocar novas ligações ruins que nos vão fazer expiar ainda isso mais lá para frente. Então é isso, eu acho que o que eu desejo é que todos consigam ler esse capítulo com atenção, consigam entender esses diversos mundos, e que busquem no Evangelho, então, essa inspiração para que a gente consiga realmente superar essas nossas provas diárias. Falo muito para mim, né? O meu ouvido está sendo mais próximo aqui agora que eu estou lendo esse capítulo. Então, é isso que eu desejo a todos. Muito obrigada e uma boa noite.